Eu queria perguntar a respeito dos acontecimentos do final de semana, deste domingo. Especialmente a manifestação aqui na Paulista, dos bolsonaristas. Como é que você viu essa reação dos bolsonaristas? Mais especificamente, o que chamou mais atenção talvez nesse ato foi o posicionamento mais radicalizado do governador Tarcísio de Freitas, chamando Alexandre de Moraes de ditador, investindo contra o Supremo de maneira mais dura, se posicionando como um agente político mais bolsonarista mesmo do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Alguns acham que ele, digamos, rasgou a fantasia nesse ato de domingo. Queria a sua opinião sobre o ato de maneira geral e, mais especificamente, como é que você viu esse posicionamento do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio, quem está acompanhando as redes sociais, a pressão que ele vem sofrendo, ele foi alvo de alguns cancelamentos internos tocados pelo Eduardo. O próprio Carluxo vive dando indiretas para ele, mas uma militância específica deles também tá indo no encalço dele. Por quê? Porque o bolsonarista leal à família, ele enxerga o Tarcísio como alguém que quer suceder o Bolsonaro e evitar que o Bolsonaro mantenha uma espécie de liderança sequer simbólica do campo da direita. Ele vai ser usado e abandonado. E isso é algo que o Centrão vem tocando. É muito interessante que a porrada que veio no Tarcísio, ela foi acompanhada também de uma porrada no Ciro Nogueira nos últimos dias, que é um articulador, vamos dizer, informal da candidatura do Tarcísio. E ele quer, inclusive, ser visto o Tarcísio nesse jogo. Eu acho que o Tarcísio ele fez a seguinte escolha. Entre ter a institucionalidade e um certo, se não apoio do STF, mas, vamos dizer, uma certa calmaria junto ao STF para a candidatura dele, e ter o apoio do Bolsonaro, ele tem que ter o Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, o Tarcísio não é nada. E ele se torna uma espécie de Geraldo Alckmin 2.0, como ele foi em 2018, ou como foi o Rodrigo Garcia quando ele foi candidato a governador em São Paulo. É uma candidatura meio insossa. Então, esse aceno, ele faz sentido como uma ação para manter o vínculo simbólico, mas emocional dele com a família. Não sei se será suficiente, porque a estratégia central deles, que é unificar todo mundo com o Centrão no comando ao redor do Tarcísio, ela vai acontecer do mesmo jeito. Mas eu quero saber também a sua opinião sobre a maneira como ele falou do ministro Alexandre de Moraes, porque até então o governador Tarcísio de Freitas simbolizava de certa forma uma ponte entre os bolsonaristas e servindo de diálogo com o Supremo Tribunal Federal. Dessa vez ele vai lá e fala que Alexandre de Moraes é tirano. Eu quero saber a sua opinião também sobre especificamente essa menção e a maneira como ele falou do ministro agora, para reforçar um pouquinho ali a questão do Zanini. A minha dúvida central é se ele ligou para Alexandre de Moraes antes de falar isso. Essa é a minha questão, porque a gente sabe muito bem que muitos dos manifestantes bolsonaristas, falando das lideranças, eles dão um toque no STF antes para combinar o teor de uma certa agressão. Vou te xingar lá. Exatamente. Na verdade, a primeira das grandes manifestações do Bolsonaro, já entendendo que haveria uma possibilidade de prisão, eles começaram a combinar, pode falar até aqui. Eles liberaram o Malafaia para ser um pouco mais incisivo, e o próprio Bolsonaro tinha medo de falar qualquer coisa. Eu não duvidaria do Tarcísio fazer isso, dado que o Tarcísio tem uma boa relação com o Alexandre de Moraes. Imagino que ele tem até hoje. Será que tem ainda, depois de ontem? Talvez não, mas talvez tenha sido a escolha que ele tenha feito em nome de uma possibilidade dessa candidatura. Tem uns pontos novos no ar. Todo mundo comentava de uma certa construção envolvendo o Centrão e de certas reuniões que rolaram há 3 semanas atrás em Brasília, inclusive com a presença do cara do BTG Pactual, o André Esteves. Reuniões envolvendo lideranças do Centrão, incluindo, estranhamente, o ministro do STF. Essas reuniões davam o tom, vamos dizer, do enfrentamento à crise diplomática envolvendo o Donald Trump e também, naturalmente, deve ter sido tratada essa questão de candidatura. De lá para cá, porém, o Lula meio que volta para o jogo. E se a gente olha com um certo carinho, é o petismo e as franjas dele que estão promovendo o Alexandre de Moraes como uma espécie de símbolo de soberania. Inclusive tiveram uns lambilambes que rodaram aí com Felca, com Alexandre de Moraes, com Cachorro Caramelo, com Morango do Amor, como símbolos da soberania brasileira. Então, eu não duvidaria do STF também estar pensando nesse jogo que está aí, né? Quem seria a continuidade? Se é o Centrão, se é inevitável o Centrão assumir o lugar do Lula, ou se o Lula volta para o jogo. Porque definitivamente o Lula ainda está no jogo. Olha, eu já vou abrir um espaço para vocês aqui, Elias e Bruno Musa, mas eu queria só continuar na questão relacionada à manifestação e trazer uma imagem que dividiu bastante opiniões, que foi aquela bandeira dos Estados Unidos que foi exposta na Avenida Paulista por parte dos manifestantes que ocuparam a avenida neste domingo. Você é fundador de um grupo que já levou multidões também para as ruas a partir de um movimento lá atrás, à época da ex-presidente Dilma Rousseff. E como que você avalia a imagem que esse grupo traz hoje, Renan? Porque muita gente que lá atrás, em algum momento, usufruiu dessa pauta que era compartilhada por vocês, hoje continua nesses movimentos nas ruas, mas não necessariamente no caminho daquilo que vocês pregam atualmente.
Eu acho, assim, eu vi isso aí, eu achei honestamente que eram petistas infiltrados. Eu juro que eu comprei essa teoria, porque... Assim... Malafaia falou isso. Na prática, não. Na prática, realmente, o pessoal é bobo nesse sentido. O pessoal realmente levou uma bandeira. Mas é que é tão ridículo e é entregar tanto pro seu adversário político um argumento que eu fico em choque. Eu realmente fiquei em choque. Porque o Lula, ele aumentou a popularidade dele recentemente e esses eventos envolvendo a guerra diplomática do Donald Trump ajudaram o Lula. O Lula veio com um discurso envolvendo soberania. Aí, de repente, no dia do 7 de setembro, né, independência do Brasil, os caras, assim, desfraudam uma bandeira dos Estados Unidos. Só faltaram cantar o hino dos Estados Unidos. É um negócio completamente maluco. E aí o bolsonarismo não entende, porque, na prática, eles acabam sempre validando a existência do próprio adversário. Eu não consigo entender, assim, é uma estratégia realmente de organizadores malucos, e os organizadores dessas manifestações são malucos. Fôssemos nós, quando nós fizemos as manifestações do impeachment, isso jamais aconteceria. É um tipo de coisa, assim, de organizador acelerado e de um bando de gente que está vivendo numa bolha cognitiva em que eles acham que, assim, o Brasil inteiro está achando lindo ser taxado pelo Trump. Pra mim, uma coisa, honestamente, de débil mental. Aquilo é uma coisa, esse símbolo, eu acho que se o Donald Trump viu aquilo, ele fala, eu não estou entendendo por que esse bando de mexicano colocou uma bandeira do Brasil. Ele nem sabe, assim, que a Avenida Paulista... Aquilo é simplesmente ridículo. E, inclusive, a presunção dessas pessoas em achar que os Estados Unidos está, de fato, preocupado com a democracia brasileira e não com os interesses comezinhos do Donald Trump e do grupo dele agora na América Latina. Saiu, eu não quero me estender, mas isso é importante, saiu uma matéria agora na Spectator falando sobre o interesse norte-americano em usar a guerra contra o narcotráfico como uma forma de firmar a posição política dele para fora, ou seja, saindo de uma discussão sobre China, sobre Oriente Médio, sobre Ucrânia e se voltando para a América do Sul, até na questão da Venezuela. E, pois bem, o Trump está cuidando dos interesses dele e a gente fica aqui celebrando passivamente. É patético.